Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz. Aqui você já sabe, a gente traz insights sobre estratégia, gestão, marketing e inovação para que você possa aplicar no seu negócio, no seu dia a dia, juntamente com a sua equipe, enfim, na empresa onde você trabalha ou nos projetos que você está desenvolvendo. Eu sou o professor Bruno Garcia, sou host aqui do canal Talk to Biz e hoje nós vamos falar sobre marketing aplicado a desenvolvimento de mercados. Esse é um tema que eu trouxe não tem muito tempo, na verdade faz algumas semanas, que eu bati um papo com o meu querido amigo Ricardo Reuters, e é a segunda vez que ele participa aqui do canal comigo, e o Ricardo está desenvolvendo um projeto que é o IDMI, o Instituto de Desenvolvimento de Mercado Interno. E ele tem uma proposta muito legal, acho que desde a primeira vez que a gente conversou, a gente teve uma sintonia muito boa, porque ele tem um olhar muito diferenciado em relação às ferramentas de marketing, e é algo que eu bato muito aqui nesse tópico, né, quando eu gravo aqui os comentários para o canal. Quem já escuta o canal aí há algum tempo certamente já me ouviu falando sobre isso, que é o marketing sendo entendido por uma perspectiva meramente operacional, e o marketing enquanto conjunto de ferramentas para o desenvolvimento de uma estratégia mais acertada. E quando eu falo o marketing pela perspectiva operacional, a gente ainda tem um agravante, né? Porque para a maioria das pessoas, inclusive muitos profissionais de marketing que estão por aí no mercado atuando, e para boa parte das empresas também, quando elas contratam ou estruturam um departamento de marketing, na verdade mesmo, elas estão falando apenas de comunicação. Então é muito provável que você por aí já tenha visto na empresa onde você trabalha ou empresas por onde você passou, departamentos que são chamados departamentos de marketing, mas que na prática eles cuidam apenas da comunicação. E cuidam da comunicação, aí o agravante, né? Também numa perspectiva muito operacional, nada estratégica. Então a gente poderia ter duas correções de rumo aí, no mínimo, né? No mínimo, para dizer o mínimo. Eu teria que pensar marketing não apenas como comunicação, porque na verdade você tem ali dos pilares do planejamento de marketing tradicional os 4 P's, então produto, preço, praça, promoção. Comunicação está aqui, em promoção é o último dos P's, é a última estrutura que você vai montar de acordo com o que já foi estruturado no produto, no preço e na praça. Então a comunicação é um derivado de tudo isso. Se eu resumo marketing apenas ao último P, a comunicação, na prática eu estou, vamos dizer assim, capando, entre aspas, esse marketing, como diria no popular, alejando esse marketing, porque eu estou tirando 3 elementos que são os 3 primeiros elementos por onde você começa um planejamento de marketing, porque aí eu teria que entender marketing por uma perspectiva de análise de mercado. O quanto essas ferramentas me possibilitam, de fato, analisar um determinado contexto e entender dentro daquele contexto ali, ou seja, dentro daquele mercado, quais são as necessidades do público, dos segmentos, quais são os desejos que estão ali por trás daquelas necessidades, enfim, como é que essas coisas se correlacionam e como eu gero ofertas que agreguem maior valor a esses públicos que eu quero atingir, a partir do momento que eu entendo quais são as suas necessidades e, eventualmente, quais são os seus desejos, os desejos que são derivados daquelas necessidades básicas. Eu tenho um programa antigo que eu gravei sobre pirâmide das necessidades, hierarquia das necessidades de Maslow. Depois a gente pode até gravar um comentário novo sobre isso, para inclusive dar uma atualizada e dar uma refrescada na memória aí da galera, né? Porque é importante, se você é líder, se você é gestor, não necessariamente de um departamento de marketing, mas se você está numa posição de liderança e quer pensar de uma forma estratégica, sair do raso, sair do operacional, você precisa também entender um pouquinho de comportamento consumidor. Então, esse é um tema que certamente a gente vai abordar em comentários em programas futuros, né? Mas então vejam que para sair desse operacional que eu falei, primeiro eu teria que olhar não apenas para a comunicação, eu preciso contemplar produto, preço e praça antes do P de promoção, que seria a última etapa desse planejamento mais completo, e eu teria que sair também dessa perspectiva meramente operacional, que é aplicar apenas as ferramentas para atrair o consumidor ali para o canal de venda e estimulá-lo a ele adquirir aquilo que você vende, seja um produto ou seja a contratação de um serviço, né? Porque eu teria que ter esse olhar mais analítico. Então, em boa parte das situações que a gente vê por aí, o marketing não está
atuando no seu potencial máximo, na sua perspectiva máxima ali, né? Que seria ter esse olhar analítico, propor e viabilizar uma estratégia mais acertada e sair dessa camada meramente da comunicação. A comunicação seria o fechamento desse ciclo e ela, inclusive, seria muito mais assertiva, porque seria uma comunicação embasada no que foi pensado e analisado em produto, preço e praça. Então, quando a gente resume tudo, a comunicação já é um problema. Quando a gente resume tudo a comunicação e apenas por uma perspectiva meramente operacional, aí é um problema em dobro ou em triplo, porque é um problema muito maior, né? E aí eu disse para vocês que eu estou muito em sintonia com o pensamento do Ricardo e com o seu projeto lá do Instituto de Desenvolvimento de Mercado Interno, o IDMI, porque justamente ele entende marketing por uma perspectiva de geração de valor. E é o que eu entendo também, então, nas minhas aulas, nas palestras que eu dou e quando eu falo aqui também no canal, eu sempre tento colocar o marketing por uma perspectiva de construção de valor. Olha, qual é a função do marketing de fato, na essência? Analisar um determinado cenário, entender aquele contexto e entender o que pode ser ofertado ali que agrega valor àquele contexto, que gera maior valor para aquele público ou para aquelas pessoas que estão ali em busca de alguma coisa, em busca de algum tipo de solução. Portanto, isso também é algo que eu bato muito nessa tecla durante as minhas aulas, né? A competição a nível de marketing, ela se baseia na entrega de maior valor, né? É claro que a gente tem outras perspectivas e outras dimensões para a competição entre empresas, mas se eu olho por uma perspectiva de marketing, aí remetendo ao bom e velho Philip Kotler, né? Se uma empresa é orientada a marketing, orientada ao cliente, ela vai estar sempre olhando para essa perspectiva de valor. Infelizmente, não é sempre isso que a gente vê. Às vezes a empresa está focada numa perspectiva também mais operacional, também mais de vendas, né? Ou meramente financeira, então tenta alavancar aquilo ali a todo custo, doa quem doer, não importa se muitas vezes está desrespeitando ou indo na contramão do que seria a geração de valor para o consumidor, mas, vamos dizer assim, num cenário equilibrado, num cenário normalizado, vamos dizer assim, onde eu tenho empresas competindo por um consumidor sem qualquer poder ali de pressão, além dos produtos e serviços que entregam, né, que, obviamente, em alguns cenários a empresa pode ter outras mecânicas ali para exercer pressão. Só para ficar num exemplo, aqui no cenário brasileiro, em muitas situações, o público é meio que refém de alguns fornecedores, sei lá, plano de saúde, as pessoas temem ficar sem plano de saúde porque tem pavor de cair na fila do SUS. Então, os poucos prestadores que têm, eles não necessariamente têm muito interesse em melhorar o serviço ou gerar maior valor para o consumidor, porque sabem que as pessoas no desespero vão querer aquilo ali a todo custo. Mas no cenário normal, onde não exista essa pressão necessariamente, né, e eu tenho um equilíbrio ali relativamente estável entre oferta e demanda, aí você teria que ofertar o maior valor possível para conquistar aquele consumidor. Eu sei que esse é um cenário que às vezes vale mais na teoria do que na prática, mas a gente precisa entender essa base para aí a gente passar para etapas seguintes. Bom, nesse bate-papo com o Ricardo, que eu vou deixar o link aqui na descrição, ele fala com muita clareza, né, como é que ele percebe principalmente o papel do marketing atuando pro desenvolvimento de mercados locais. Como a gente está passando por um processo de plataformização, entre muitas aspas, aí, da economia, onde muita coisa aparentemente é ditada pelo digital, ele percebeu ali com muita clareza uma incoerência, uma miopia de mercado. Quer dizer, se todo mundo, inclusive os players de médio e pequeno porte, vão para o digital tentar uma abordagem no mesmo modelo ali dos grandes players, das grandes plataformas de e-commerce, esse cara acaba sempre fora da competição, primeiro porque ele está sempre atrasado, e aí o Ricardo explica isso com muito mais clareza, inclusive, do que eu, porque ele está há anos estudando isso, né? Ele está para lançar um livro aí também, em breve a gente vai falar do livro dele aqui. Mas essas
pequenas e médias não conseguem acompanhar e elas estão sempre atrasadas, porque elas estão sempre seguindo um fluxo, vamos dizer assim, um fluxo de demanda que já foi gerado por alguém. E quando aquilo aparece no digital, já houve uma construção ali de investimento em estoque, de investimento em campanhas digitais, para que aquilo apareça com mais força. Então, quando esse cara entra nessa ciranda, ele normalmente já entra perdendo, porque ele vai brigar por um jogo que já foi definido lá atrás, num passo anterior. E aí é quando o Ricardo coloca isso com muita clareza. Então ele vai ou perder, né? Ele vai estar fora de preço, porque ele não vai conseguir bater o preço que um grande já está fazendo, para conseguir vender mais barato que ele, ou ele vai tá fora de margem. Então ele consegue até fazer o preço tão barato ou mais barato que os grandes players, porém aí ele vende no prejuízo. Então cada vez que ele vende, ao invés de ele estar ganhando alguma coisa, na prática ele está perdendo alguma coisa. Isso é algo que a gente precisa estar muito atento, porque em muitas situações, como as estratégias são montadas de uma forma muito superficial e muito de qualquer jeito, em muitas situações o camarada não consegue perceber isso, que no momento em que ele entra nessa ciranda, o jogo já foi definido por alguém e o jogo já está ganho por alguém, então ele não tem como competir ali de igual para igual naquelas condições. Uma das coisas, não é só isso que o Ricardo fala, ele fala muita coisa, tem uma entrevista de quase 1 hora com ele, que vocês podem conferir, tá muito boa, tá muito legal esse papo, mas o que ele coloca é que a gente precisa ter estratégias que fujam dessa dinâmica, então eu não vou competir nesse fluxo, primeiro com o digital, com as grandes plataformas, também não vou competir com as grandes marcas que estão aí na mídia, que fazem muito barulho, que, como ele fala, são os produtos de curva A, esse cara já tem a massa, né? Esse cara já tem o apelo maior ali do público, ele já tem um posicionamento muito bem definido. Então, ou você entra para brigar de igual para igual com ele, né? E aí você tem que ter os mesmos recursos que ele, acesso às mesmas ferramentas, né? E aí a gente está falando mais de negócios locais, ou então você entraria naqueles produtos de menor valor agregado, que são quase como commodities, onde você tem que ter muito volume para ganhar no volume, porque o que você vai ter de ganho por unidade ali é muito pequeno. Mas existe um espaço não ocupado, que é o espaço justamente da contextualização, do cenário local, dos produtos com algum nível de especificidade, dos produtos talvez mais de nicho. E aí, né, aí que acho que as nossas falas se cruzam de forma perfeita, que assim, eu sempre acreditei e defendo que marketing aliado à inovação, ele é capaz de gerar ofertas, sejam produtos, sejam serviços, de maior valor agregado. Maior valor agregado significa que eu entendo tão bem aquele público e aquele contexto que eu consigo ofertar coisas que fazem mais sentido para as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, que talvez eu já tenha falado isso em algum episódio, não lembro, a gente fala muita coisa, né? Então não tem como saber, mas talvez eu já tenha contado essa história aqui no canal, mas há muitos anos atrás eu estava aqui na sede do Conselho Regional de Administração, Rio de Janeiro, CRA-RJ, e dei uma palestra sobre estratégia digital. Olha, isso tem anos, foi antes da pandemia. E aí tinha uns senhores sentados na primeira fila, todo mundo alinhado, de paletó, roupa social, e eles estavam muito atentos ali a tudo que eu falava. E aí no final da palestra, eles vieram se apresentar e vieram me fazer algumas perguntas. E aí eles se apresentaram, eles eram de uma cooperativa grande de táxi que tem aqui na zona sul do Rio de Janeiro. E naquela época, como eu disse, já tem anos, deve ter sido lá para 2017, 2018, talvez, ou seja, está quase para fazer 10 anos, né? A grande preocupação deles, e eles me fizeram essa pergunta, eles verbalizaram essa pergunta: professor, nós somos uma cooperativa XXT, temos não sei quantos dezenas de milhares de cooperados, blá blá blá, e como é que a gente faz para competir com o Uber? Naquela época, a grande preocupação deles era competir com o Uber. O Uber não é necessariamente o e-commerce, mas ele se encaixa muito bem nesse exemplo de, entre aspas, novamente, plataformização da economia. E aí eles tinham gastado já uma grana, papo de R$200 mil, para o desenvolvimento de um aplicativo deles. Mas reparem que nesse nível ali de abordagem,
eu competi com uma gigante de tecnologia, eu estou falando de uma empresa de tecnologia. O Uber é uma plataforma de tecnologia gigante, que é capaz de contratar os melhores engenheiros do mundo para trabalhar com eles. Eu não vou competir, não vou conseguir competir com eles justamente nessa plataforma, porque aí a disputa fica inviável. O cara tem os melhores engenheiros do mundo, está capitalizado, tem milhões e milhões, tá com o câmbio a favor dele, por ser uma empresa, né, que tem patrimônio em dólar. Quer dizer, ele tem tudo a favor. O camarada da cooperativa aqui jamais conseguiria competir dessa forma, indo nessa direção. Então ele não vai competir com uma plataforma gigante tentando criar a própria plataforma. Ele até poderia criar a própria plataforma, mas aí o que eu falei para eles era, olha, o caminho para lutar contra a plataforma não está em criar uma plataforma, né? Porque isso seria o caminho, na verdade, mais improvável, mais difícil. Não quer dizer que não possa acontecer, mas obviamente é o caminho mais improvável. Mas se eu olhasse para as necessidades locais e trabalhasse melhor esse vínculo, esse relacionamento, esse diálogo e entendesse para tentar agregar maior valor ao serviço que eu ofereço. Porque no final das contas, independente da natureza da empresa, da organização, toda grande empresa, toda grande organização, ela fica tão lá em cima e pega um público tão massivo que ela, obviamente, não vai ter mais condição de olhar as coisas e os cenários no detalhe. E aí é que a gente tem condição, quer dizer, as pequenas e médias, tem condição de oferecer maior valor agregado, entendendo as especificidades, entendendo melhor os contextos, entendendo a realidade ali de cada perfil de público, e aí o camarada consegue ofertar produtos e serviços que sejam mais adequados a essas necessidades específicas. Então esse é um exemplo, né? Depois eu não tive mais contato, a gente até ficou de marcar uma nova reunião, mas essa reunião nunca aconteceu. Então eu não sei o que de fato a cooperativa na época decidiu, como é que eles conduziram a coisa. Mas eu acho que isso ilustra muito bem qual é o caminho, na verdade, quando você está... E a gente não está falando de brigar só contra as plataformas, que são gigantes, né? Mas, na verdade, contra qualquer grande empresa, que ela vai pegar esse cenário macro, ela vai pegar, né, um público, vai ter um range de público muito maior e vai ter uma capacidade de disparar e de falar e de estimular esse público com muito mais facilidade, e você olhar nos detalhes enquanto pequena e média, porque aí você está olhando para a contextualização local, para a contextualização regional. E o Ricardo fala justamente disso. Ele vai tratar disso. Olha, o marketing tem que ser aplicado para eu entender como é que eu agrego o maior valor, né, para esses produtos que não são os produtos da curva A, os líderes de categoria, os que estão na mídia, ou os que são estimulados, aí, alavancados por essas grandes plataformas, mas também não são os produtos de menor valor agregado, de curva C, que são aqueles produtos mais baratos, são os produtos o mais simples que você pode ter em cada categoria de produto, né? Existe um espaço disponível muito grande para desenvolvimento de novos negócios. Agora, enquanto as pessoas estiverem olhando, aí volta ao meu ponto inicial desse comentário, né? Enquanto as pessoas estiverem olhando para o marketing por uma perspectiva meramente operacional, né? E aí eu uso as ferramentas e aciono essas ferramentas apenas para estimular a compra, para estimular a demanda ali, mas não estou olhando as ferramentas corretas pela perspectiva de desenvolvimento de mercado, e aí a casa novamente com o que eu costumo defender aqui no canal, que é o quê? É você agregar maior valor. Eu usar marketing e inovação para entender contextos, entender o potencial e oferecer soluções cada vez melhores. E é aí que reside a verdadeira competição a nível de marketing. Então, isso é uma fala que está muito alinhado, né? O que o Ricardo lá com o IDMI traz de abordagem e o que eu trago aqui no canal de abordagem também, o que eu ensino nas minhas aulas de abordagem de estratégia, de marketing, de negócios de maneira geral, está muito alinhado. A gente deve sempre pensar
por essa perspectiva de geração e criação de maior valor agregado, né? Em muitas situações, principalmente aqui no Brasil, nas empresas que eu conheço, que eu visito, enfim, que eu, né, tenho algum tipo de contato, ou então que eu ouço falar por colegas ou pela mídia, a situação acaba sendo muito direcionada para o outro lado. Parece que a gente está lidando o tempo todo com empresas que vendem commodities, porque a única orientação é para preço, para estratégias mais agressivas de redução de custo, e ninguém está pensando no potencial que existe se eu entregar maior valor, valor que as pessoas queiram. Não é simplesmente qualquer valor. Então, não é aquele papo que rolava antigamente em aulas de venda, assim, você tem uma loja de bijuteria, a bijuteria tá R$5, ninguém compra. Aí você pega aquela mesma porcaria, bota 50 e todo mundo acha que tem valor e compra. Se fosse assim, meu amigo, o problema de todo mundo estava solucionado. Todo mundo ia bater meta no final do mês. Porque era só aumentar o preço e o público otário, né? Porque essa é a definição que está sendo colocada numa aula desse nível, né? O público é todo otário. Então basta você aumentar o preço que as pessoas vão morder a isca ali e vão comprar. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Na verdade, as pessoas procuram, não é o menor preço, elas procuram a melhor relação custo-benefício, dentro daquilo que elas podem pagar, dentro daquilo que elas têm de necessidade ou de desejo, e a melhor relação custo-benefício, ou seja, a oferta que melhor atende aquelas necessidades ou aqueles desejos dentro da minha capacidade de pagamento. É isso. Então, eu acho que esse tópico de usar as ferramentas de marketing, de inovação para desenvolvimento de mercados é algo que eu curto muito. A gente vai ter mais episódios aqui, né? Eu estou conversando com o nosso querido Ricardo Reuters para a gente ter uma série específica de programas aqui no canal, em parceria com o IDMI, só para desenvolver esses tópicos. Então eu acho que é algo que vai ser muito legal, vai agregar muito valor, né, para quem está aí desenvolvendo um projeto, para quem está se desenvolvendo profissionalmente, quer alçar posições de liderança ou já está em posições de gestão ou de liderança. Bruno, mas eu não sou da área de marketing. Não importa, se você é liderança em qualquer nível de uma empresa, você precisa entender também de marketing e de estratégia. Então, não é só para pessoas que estão na carreira propriamente dita, na trilhazinha bem definida do marketing, mas para qualquer um que tem ou almeja ter posições de liderança ou que almeja empreender, desenvolver seus próprios projetos. Então, certamente daqui em breve, vocês vão ver mais conteúdos sobre essas temáticas e desdobramentos dessas temáticas aqui no canal, porque eu acho que é super importante. Então, eu vejo assim que tem muito espaço para um trabalho como esse que o Ricardo está desenvolvendo lá junto ao IDMI. É um trabalho importante, fundamental, eu diria, para o desenvolvimento dos mercados aqui e para o desenvolvimento da economia brasileira. Então, eu acredito muito nisso. O marketing bem aplicado, ele ajuda no desenvolvimento econômico, ajuda no desenvolvimento de uma sociedade, porque eu tenho soluções melhores que vão fazer com que essa sociedade e essa economia funcionem melhor. Então, acho que é isso. E não é um papo de venda, né? Eu vou fazer vender mais a todo custo e enganar mais pessoas. Não é isso. Está totalmente equivocado. É gerar maior valor. Se eu gero maior valor, eu estou contribuindo para esse desenvolvimento, tanto de uma perspectiva econômica quanto de uma perspectiva social. Social aí no sentido amplo do termo, para a sociedade funcionar melhor. E eu acho que é isso que a gente tem que estimular por aqui. Bom, esse foi o comentário de hoje. Nos vemos no próximo programa. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.